Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Juliana Araújo. Eu tô sem o vídeo por conta da internet, né? De questões da internet. Eu tava gravando o vídeo com a câmera ligada, mas estava ficando bastante descompassado, né? A imagem e o som. Então, vou gravar assim. E aí eu fui convidada pela Stefania, né, para fazer uma fala, um início, né, de conversa, acho que para depois ir circulando, né, pelas discussões do Quilombrás e das pessoas do território, acerca da questão que a gente vem discutindo muito no contemporâneo, né, da descolonização, dos processos, né, de descolonização. E, e aí eu montei essa proposta, assim, que seria falar um pouquinho de itinerâncias anticolonialistas, né? E de desejos de práticas antimanicomiais. Para começar, queria então me apresentar. Eu trabalhei na Brasilândia, no CAPS Infanto Juvenil, de 2009 até 2015. E atualmente eu trabalho para a Universidade Federal do Rio de Janeiro, no curso de terapia ocupacional na área de saúde mental. E aí, assim, eu fui pensando em algumas questões para compartilhar com vocês, né, que estiverem vendo, né, o vídeo ou ouvindo o áudio, sem, assim, a pretensão de ser professoral e explicar conceitos e fazer apresentações nesse registro, mas na ideia mesmo de compartilhar questões que acho que podem se conectar, né, com alguns de vocês e compor com o que já vem pensando, né, tanto individualmente como coletivamente. A princípio, então, eu queria dizer assim de como é que essas questões foram aparecendo para mim, que tem tudo a ver com a Brasilândia, né? Quando eu estava no CAPS Infanto Juvenil, a gente foi começando a discutir, trocar sobre autores, artistas, né, áreas, conceitos que fossem externos ao que era compreendido, né, como os tradicionais ali da saúde mental. E foi fazendo assim bastante sentido para mim ter contato com esses exteriores, assim, para pensar a complexidade dos atendimentos, né, a complexidade dos territórios da região e formas, né, pelas quais nós poderíamos nos aproximar, né, e pensar ali os fenômenos que, se, que apareciam, né, no serviço, para além das chaves que a gente utilizava de uma forma mais cotidiana e que tinha a ver aí com o que a gente, né, foi aprendendo nas formações universitárias, né, ou do próprio campo, assim, os espaços de discussão do campo. Então, eu me lembro assim que a gente foi conversando, né, e produzindo algumas trocas, principalmente a partir das discussões sobre racismo, e essas trocas foram fazendo esse movimento de conseguir ampliar, né, o leque de pensamento, de ferramentas também, para poder ser utilizadas, para poderem, né, ser utilizadas. E eu então passei a trabalhar na minha pesquisa de doutorado com algumas dessas referências, assim. Então, quando eu comecei a fazer o doutorado, que tinha essa intenção de pensar o encontro, né, no acompanhamento do CAPS, na atenção psicossocial, e as complexidades, né, que se davam ali no exercício da clínica, eu fui sentindo assim que talvez porque eu queria dizer, interlocutores de outras áreas fossem mais interessantes, né? Então eu fui aos poucos me aproximando de autores da antropologia e autores que não eram conhecidos assim ainda, né? Que tinham poucas pessoas trabalhando com eles, como Fernando Lini
que era um autor francês, mas que não tinha na época muita publicação no Brasil, estava começando a chegar, assim, e que é um autor que está à margem aí das discussões da psiquiatria, da psicanálise, assim, né? E eu fui me aproximando um pouco mais, e também de artistas, né, como a Grada Quilomba, fui ver exposições dela, assim, né, fui ver palestras também, porque casou de eu fazer um tempo do doutorado em Lisboa e ela estar em Lisboa, assim, então fui acompanhando todo o percurso dela e teve lá um ciclo também de discussão sobre descolonização e foi muito importante, assim, né, para eu poder adentrar, assim, mergulhar um pouco mais nessas questões, entendendo que também tem uma pluralidade, né, as pessoas utilizam nomenclaturas diferentes, né, grupos ali vão se localizando, né, cada um de uma forma nisso, mas eu acho que tem um desejo que é comum, que é de poder pensar, né, o que aconteceu nos processos do colonialismo mesmo, assim, do colonialismo dos territórios, né, dos países, as consequências disso, né, e também o presente, né, o efeito do presente. Até por isso que eu escolhi esse nome, assim, né, itinerâncias anticolonialistas, porque acho que o processo de colonização, né, que a gente denomina muito ali num período histórico, ao meu ver, ele nunca terminou, assim, né? Ele só foi se aprimorando, foi tendo outros personagens principais aí, né? Mas é algo constante, é algo que a gente vive ainda a todo vapor, né? Que pulsa de forma muito intensa na nossa sociedade, na nossa forma de vida, assim, né? Então, vou entendendo um pouco como uma postura colonialista, essa postura de, do poder, né, colocar aí um poder hegemônico, né, de produzir tanto hegemonias como homogeneizações, né, assim, em prol de ali ter ganhos, né, frutos, de produzir monolinguagens, assim, né? Então, determinar quais, qual é o uso que a gente faz da linguagem, quais formas expressivas são aceitas, quais não são, né? Então, o que a gente discute muito, né, que aconteceu ali com os povos indígenas na chegada dos portugueses ou espanhóis e também com todo o processo de escravidão, né? Eu acho que esses mecanismos eles foram sendo refinados ao longo do tempo, né? Então a gente sabe como os colonizadores foram proibindo os povos de conversarem nas suas próprias línguas, né, nos seus dialetos, de exercer suas tradições, né, de celebrar ali as suas datas comemorativas, seus deuses, né, como tudo isso foi sendo violentamente interditado e apagado da história. E acho que hoje a gente também vive esse movimento de outra forma, assim, né? A gente vive num sistema que é extremamente violento e opressor, né? Que produz constantemente nomeações sobre os modos de viver, sobre as tribos, sobre quem você é, se você é um millennium, se você é um hipster, se você né, é isso, se você é aquilo, que tenta tornar tudo muito decifrável, né? Então, hipsters são assim, gostam disso. Faria Limers são assim, gostam disso, né? Pessoas da periferia ou gente pobre é assim, né? Acho que essas codificações que vão sendo feitas para uso do sistema, né? Para veiculação de publicidade, do controle da população. Então, eu gosto desse termo, né, anticolonialista, assim, porque acho que ele fala do presente, né? Ele coloca aí que essas ações não pararam assim, de acontecer, né? A gente está em pleno movimento e é no presente que a gente tenta produzir uma contraforça aí, né? Esses processos de dominação.
E aí, voltando assim, um pouco, né, ao doutorado, que foi também quando eu fui podendo, né, me aproximar dessas nomenclaturas e vendo ali qual para mim ia fazendo mais sentido, né, quais usos eram possíveis. Eu gostei muito, assim, porque como eu falei, né, eu queria pensar o encontro, e aí achei que outros autores poderiam me ajudar mais do que os que a gente normalmente usa. Eu me aproximei assim um pouco dos trabalhos do antropólogo Eduardo Viveiros de Castro. E esse antropólogo, né, ele vai fazer algumas alianças assim entre conceitos da filosofia, da antropologia, né? Também tem aí um hibridismo, né, na forma que ele vai pensando e vai escrevendo sobre os povos que ele vai conhecendo, né, e acompanhando. Isso me interessou muito, assim, né, como uma forma possível aí de experimentação, assim, né, de poder ser atravessada por esses movimentos dentro do contexto, né, da atuação clínica como terapeuta ocupacional, que queria dizer, né, do seu trabalho e de como as coisas aconteciam. Eu fui ler alguns textos, né, desse antropólogo. E eu fiquei presa, assim, a um texto dele do livro A Inconstância da Alma Selvagem. Ele tem, né, então, esse livro, e ele vai falar nos textos de diferentes processos e de diferentes povos indígenas também. E aí, essa ideia, assim, da inconstância da alma selvagem me pegou como uma possibilidade, assim, também de chave, né, de leitura para pensar a prática da atenção psicossocial, ou uma prática, né, desejante dentro da atenção psicossocial. E nessa discussão que ele faz, assim, tem uma ideia que eu achei que tinha tudo a ver com um lugar, né, dos profissionais, dos terapeutas, não só, mas principalmente de quem está nessa posição, né, de cuidado de crianças, jovens ou adultos que apresentam comportamentos, que apresentam formas ali de se expressar muito diversas, né? E muitas vezes radicalmente fora do que é aceito socialmente, né? Do nosso padrão de relação. Então ele foi descrever assim, né, sobre o que ele chamou de desencontro na América, assim, né? Que eu achei também bacana essa forma de nomear, que era da relação dos tupi com os colonizadores portugueses. E ele fala assim que ao povo tupi, assim, né, o que interessava era de fato a alteridade plena, né, dos portugueses, assim, interessava como uma possibilidade de autotransfiguração. Então, de alargar a própria condição humana, assim, dos povos, né, indígenas. E que era totalmente diferente dos colonizadores, né? Que viam ali nos povos indígenas uma chance, né, de transformar aquele modo de ser, né, no que eles queriam que os povos indígenas fossem, né? Então, na submissão que eles queriam colocar os povos indígenas. Então, tudo que a gente já sabe, né? Dos apagamentos, da catequização, da perda de costumes. E, e ele vai dizendo, então, que a posição dos tupi, né, de desejar a alteridade, desejar a, a diferença, era nessa essa afinidade relacional, assim, né? E eu achei que tinha tudo a ver com o que a gente faz na nossa prática, que é de poder receber pessoas diferentes, né, que se colocam no mundo de outras formas e a gente poder afirmar essa diferença, né? E afirmar que essa diferença pode nos transformar, que o nosso jeito não é não é porque ele é hegemônico que ele precisa ser o único, né? O que ele é o verdadeiro,
a melhor forma de se viver. Não é isso, sempre uma construção social, né? Inclusive uma construção muito violenta com quem está fora. Então, eu acho que essa postura dos tupi, né, ao receberem os colonizadores que acabaram por dizimar os povos, é muito interessante nessa postura que o Eduardo descreve, assim, de realmente poder olhar para aquela diferença, para aquele jeito tão exterior e entender que ele nos transforma, né, e que isso é interessante. E que isso não é algo para ser temido ou, né, expurgado de qualquer forma. E aí ele vai dizer assim um pouco que essa diferença de posição, né, já porque para os colonizadores o que interessava ali, né, era recusar o outro, né, recusar a forma de viver, os pensamentos indígenas, recusar, né, a mitologia, assim, em nome, né, de um entendimento de que eles tinham uma excelência étnica, né? E que os indígenas, assim, nesse movimento de poder querer conhecer, né, e experimentar aquilo que era diferente, produziam movimentos assim de frequentar os espaços, né, que os colonizadores ali propunham, aprendiam a língua, né, começavam a frequentar as escolas e de repente sumiam. Se aquilo não fazia sentido, eles sumiam, eles voltavam para a mata, assim, né? Tinha uma certa fluidez, assim, nessa relação, né? Que para os portugueses era insuportável, porque o que eles queriam era ali, né, enquadrar todo mundo, ensinar a língua, submeter a religião, né? E esse era o movimento. E que eles não entendiam isso, de que de repente a pessoa estava ali frequentando e aprendendo tudo, e de repente ela sumia e voltava a morar na mata, assim, né? E aí vinha toda essa visão extremamente arrogante, violenta, né? De que eram pessoas não confiáveis, que eram pessoas de pouca fé, né? De que eram pessoas, enfim, toda sorte de coisas que a gente conhece que estão em plena operação até hoje, né? A gente está no contexto social que a pessoa que foi eleita presidente, né, disse que os índios estavam evoluindo, né? Não eram mais como animais. Então, assim, né? Estamos em 2021. Essas ideias são fortes, né? Ainda. E eu gostei muito, assim, isso que ele foi chamando da inconstância, né, da alma selvagem, que é de você poder, de fato, entrar ali naquela experimentação e se ela não te serve, você cai fora, assim, né? Foi me parecendo, assim, que essas narrativas que ele faz dos povos indígenas me serviam também para pensar o trabalho na clínica, o encontro clínico. Então, como eu já falei, né, da afinidade relacional como uma posição do terapeuta, mas também de um lugar da atenção psicossocial, né? Porque ele vai dizendo assim que para esse povo indígena não interessava assim, né, as leis, a submissão a um rei ou a uma crença assim. E eu vou entendendo assim que na construção da atenção psicossocial tem um pouco esse desejo assim da gente poder afirmar o que tem sido o que é positivo na experiência de acompanhamento, né? A partir de uma posição ética ali do cuidado livre, do cuidado autônomo respeitoso, assim, né? Mas de poder afirmar e de poder descartar o que a gente já entendeu que não serve, assim, né? Que não produziu cuidado, que não produziu efeitos interessantes, assim, né? E de poder ter um movimento um pouco antropofágico, assim, né? Que é de beber de diferentes fontes, que tem a ver com essa origem ideológica, né, da atenção psicossocial. Se a gente for ver os textos do Paulo Amarante, se a gente vai ver os textos do Silvio Iassu e do Abílio Costa, né, uma construção, né,
da política, das formas de atendimento, que tem referências diferentes, né? A gente tem as referências do contexto triestino italiano, a gente tem referências das experiências da França, né? Da psicoterapia institucional francesa, tem também pessoas que foram bebendo da antipsiquiatria, né? Dos cuidados comunitários ingleses. Então, acho que tem uma certa pluralidade, assim, né, na construção da proposta da atenção psicossocial. E aí eu fui pensando muito nisso, assim, né, quando eu li e tentava escrever, assim, desse movimento antropofágico, de você poder, de fato, querer saber o que, que o outro faz, o que, que parece interessante, o que, que funcionou, o que, que não é, o que, que não tem nada a ver, assim, né? E experimentar, né? Experimentar isso no seu cotidiano, no seu contexto de trabalho, assim, né? Não ter uma dureza em ter que seguir, né, uma linha de raciocínio, uma linha de trabalho, assim. Enfim, apesar que isso acontece, eu pensei também de falar um pouco disso. Mas nesse processo do doutorado, assim, foi sendo muito interessante poder me aproximar, né, dessas perspectivas, né, ameríndias, assim, como aberturas mesmo, aberturas para pensar as possibilidades de contato, as posições, as formas de cuidado, né, os lugares que a gente se coloca, para além de pensar como é que a gente chegou até aqui, né? Por que, que a gente está aqui nesse presente tão difícil, tão cruel, né? Nessa condição que, enfim, todo mundo sabe que a gente está vivendo. E aí, para além desses autores, também fui me aproximando de autoras, né, negras, que vão dizendo aí de perspectivas mais de povos africanos, né, ou dos lugares, né, que as pessoas vão ocupando nas instituições ocidentais e embranquecidas, assim. E isso foi bem importante também para poder pensar uma forma de afirmar o trabalho, assim, né? Uma forma de escrever, uma forma de se comunicar, de entender que a universidade também é fruto dessa construção colonialista, assim como os serviços, né, de educação e de saúde também tem uma origem muito complicada, assim, né? Fui estudar assim alguns psiquiatras que foram aí construindo alguns serviços, né, ligadas ao higienismo, e aí perceber assim, né, o quanto que nas formulações ali dos adoecimentos, na visão para as crianças e para as pessoas, tinha, né, componentes extremamente morais e muito racistas, né? E quis, então, a partir disso, construir formas de operar narrativas, né? Tem a ver com essa questão, com algumas questões que eu pensei em compartilhar, porque o que eu tenho feito assim é tentado ainda identificar assim, né, no dia a dia e nos trabalhos, o que é que está sendo ali um movimento mais colonialista, um movimento de dominação, né? E quais são as brechas possíveis, quais são as saídas, assim. E eu acho que tem muitas no trabalho que a gente faz, assim, ligado à saúde e à saúde coletiva. E eu separei algumas para também não ficar um áudio enorme, não um vídeo enorme, para poder compartilhar e aí, né, na esperança de que isso gere aí alguma questão individual ou que vocês possam discutir em algum momento de encontro, né? Uma das questões que eu queria começar, assim, né, a partir desse movimento de pensamento, tem a ver com a própria nomenclatura, assim. Claro, a gente tem aí a nomenclatura atenção psicossocial, que eu acho que é muito interessante, que é a que eu tenho tentado usar mais, porque eu acho que ela é mais ampla.
mas a gente ainda se apresenta enquanto profissionais de saúde mental, enquanto serviço de saúde mental, apresenta alguém enquanto uma pessoa com questões de saúde mental, né? Ou apresentar parcerias, como a parceria deste serviço com os profissionais de saúde mental e tal. E a gente vai usando essa denominação e eu tenho ficado cada vez mais incomodada assim com ela e queria compartilhar o meu incômodo. Vai que ressoa com o de alguém, né? Porque eu fico pensando assim, né, que essa ideia da saúde mental, que vem da doença mental, né, e de que em determinada época as pessoas entenderam que o problema estava ali na mente, né, no pensamento, e depois isso foi se transformando ali no cérebro, né, uma entrada ali também das questões hormonais, mas acho que tem muito uma vertente fortalecida, assim, de separação, né, entre mente e corpo. Eu acho que algumas correntes que trabalham, né, nesse sentido, assim, ou do predomínio da mente sobre o corpo, assim, né, vão endossando, assim, essa ideia de que quando a gente trabalha em saúde mental, a gente está trabalhando só com essas questões, assim, né, emocionais, quando muito, mas de uma constituição psíquica. E que isso fica muito reduzido, né? É um olhar muito redutor da experiência da pessoa, da sua existência enquanto corpo complexo, das relações, né, corporais e emocionais, assim. Então, tenho tentado, assim, fazer cada vez mais conexões, assim, que admitam, né, um paralelismo, como dizia o Deleuze, né, entre mente e corpo, e que possam, de fato, olhar a pessoa de uma forma mais integral. Eu acho que a gente ainda tem uma dificuldade de fazer isso, sabe? E muitas vezes as questões como gênero, né, raça, eu sinto que tem dificuldade de entrar porque a gente faz essa separação, como se a questão corporal, o lugar do corpo na sociedade e as vivências que as pessoas passam a partir do seu corpo tivesse num lugar menor, né, do que as relações familiares e tal, que vão sendo entendidas ali como uma forma de construir, né, toda o nosso sistema emocional, afetivo. Me parece assim que isso tem relação, né, com essa separação que algumas filosofias fizeram, que algumas ciências seguem perpetuando. E me parece também que outros povos, né, como povos indígenas, povos africanos e outros, né, muitos, pensam de maneira diversa e podem nos ajudar a sair desse lugar, né, fragmentado. E aí talvez pensar assim, né, como eu digo isso porque uma vez eu vi uma pessoa apresentando um trabalho e ela estava querendo dizer assim que num lugar, lá numa cidade onde tinha um uso intenso de agrotóxico, as pessoas estavam ficando muito adoecidas, estavam tendo depressão, estavam cometendo suicídio, assim. E eu estava nessa roda de apresentação e algumas pessoas começaram a tirar sarro dessa pessoa, né? Como se não fosse possível você ter depressão ou querer se suicidar por uma contaminação química, que isso é uma parte psíquica, né? Olha a ruptura. Então, como se a pessoa que está ali ingerindo e trabalhando com veneno o tempo todo e vendo as pessoas ficarem deformadas, não pudesse sofrer esse efeito. Porque esse efeito tem que ser psíquico. E aí o agrotóxico não tem nada a ver com isso. Isso me chamou muita atenção. Eu fiquei muito incomodada quando vi essa cena, né? Da pessoa querendo trazer uma coisa que eu achava muito interessante e das pessoas e de algumas pessoas ali realmente elas estavam tirando sarro no meio da apresentação da pessoa lá, porque elas entendiam, elas estavam dentro desse pensamento, né, de que corpo é diferente de mente e da parte emocional, assim, né? Então para elas era uma verdade
Então, aquilo que a pessoa dizia era inadmissível, assim. Né? E eu fico pensando quando a gente escuta o Krenak, né, falando do que está acontecendo, o Krenak e outros líderes indígenas falando do que está acontecendo com a terra. E de como isso, a destruição da terra, vai nos destruir também. Né? Se a gente hoje não consegue perceber, por exemplo, o que aconteceu em Mariana, aquele derramamento que matou todos os seres, né? Matou o solo, matou os animais, matou as pessoas, matou as formas de viver das pessoas, assim. O próprio povo Krenak, né, quando foi deslocado na época da ditadura, que foi colocado em outro lugar que eles não conseguiam mais plantar, eles não conseguiam ter relação, né, com o solo, com a água. Isso destruiu as pessoas, assim. Se a gente não consegue ouvir o que essas pessoas estão falando e fazer essa relação, assim, eu acho muito preocupante, assim. E eu acho que é um ponto que eu chamo de colonialista, assim, sabe? E eu acho que a gente precisa de uma prática anticolonialista. Para mim, quando a gente consegue fazer essas junções, né? Então, do meio ambiente que a gente vive, de como isso nos afeta por inteiro e como o que as pessoas apresentam quando elas chegam nos serviços tem a ver com o todo, né? Não só com uma relação triangular, né? Mas tem a ver com a construção social, tem a ver com o lugar das crianças, por exemplo, na sociedade, né? Ou com o lugar da juventude, com o lugar dos idosos, né? Como tem a ver ali com as condições sanitárias que a pessoa vive, assim, acho que se a gente não conseguir de fato entrar nesse pensamento, né, que é mais complexo, a gente vai ficar perpetuando essa visão fragmentada de uma certa filosofia, de uma certa psiquiatria, de uma certa neurociência, que me parecem ainda serem hegemônicas. E aí eu acho que tem uma. Eu tenho tentado cada vez mais usar, né, a nomenclatura atenção psicossocial como uma tentativa de escape, né, da saúde mental, a saúde mental, né? E tentar pensar que o cuidado que a gente promove tem a ver com, com o todo, né? Com um olhar mais integral para a pessoa. Eu acho que tem um movimento também de entrada de diferentes autores, como eu estava falando aqui, né, do doutorado, mas no campo de discussão, que nos últimos anos ficou muito mais forte e que tem sido muito interessante. Acho que um dos exemplos é o Franz Fanon, né, que hoje acho difícil, assim, alguém que mora, sei lá, vai em São Paulo, pelo menos, né, que está participando das discussões da rede, não ter escutado falar, porque acho que eles estão circulando mais, né? Estão circulando nos eventos da rede de saúde, dos eventos universitários. A gente tem acessado mais publicações desses autores, né? Que vão fazer essas relações entre a discriminação racial e o adoecimento, né? O sofrimento emocional, ou psicossocial, ou psíquico, né? E isso pode, né, nos ajudar, assim, a sair desse lugar mais reduzido. O que eu percebo também, assim, é que embora a gente conheça mais os nomes e algumas ideias estejam circulando, né, mais nos espaços coletivos, talvez tenha um tempo para de fato a gente conseguir operar essas novas noções ou essas ideias, né, no cotidiano dos serviços. Claro que cada serviço está num momento, né? Enfim, tem uma discussão. Isso pode acontecer de formas diferentes, mas o que eu sinto é que quando a gente quer fazer essas relações mais amplas, né, ainda é um esforço, é como se estivesse abrindo espaço, né, abrir espaço. Eu percebo muito isso nas discussões de caso, assim, né, quando a gente vai fazer discussão de caso, como que a gente ainda fica bastante reduzido às nomenclaturas, por exemplo, da psiquiatria organicista, né? Sintomas positivos, sintomas negativos.
e a gente vai fomentando assim o uso dessas terminologias como se aí a gente falasse a língua da saúde mental, né? E o quanto que eu acho que a gente precisa afirmar é que aí a gente fala uma das línguas que circulam nas práticas, né, de atenção psicossocial, porque a ideia é que as línguas possam ser plurais, né, que a gente não apague, né, não queira desejar, que a gente não deseja apagar, né, as diferentes compreensões, as diferentes formas de dizer do fenômeno, né, de compreender como foram feitos, né, com os povos indígenas para a hegemonia da língua portuguesa, da língua espanhola e tal, que a gente não apague e que a gente consiga ali reconhecer que existem diferenças e que o trabalho vai ser composto nessas diferenças e que isso não precisa dizer, ser entendido como o trabalho vai ser feito de uma forma fluida, sem conflitos, lindamente, como num filme. Não é isso, né? Vai ter discordância, vai ter conflito, mas que isso faz parte da vida coletiva, né? Do comum. Você poder ter, né? Essa exterioridade, assim, né? E eu sinto, assim, que no dia a dia, não sei o que vocês, né, vão sentindo a partir de onde vocês estão localizados, assim, mas o que eu sinto é que ainda tem um tempo, assim, para isso de fato entrar em funcionamento, né? E a gente poder articular mais o sofrimento de alguém com as questões de gênero, né, por exemplo. Ou as questões heteronormativas, né? O quanto que no CAPS a gente recebe jovens, né, levados por avós ou pais, preocupados com a sua sexualidade estranha ou desviante, a gente precisa nomear isso, né? Como uma questão também produzida pela heteronormatividade, né? O quanto a gente precisa nomear para as pessoas e dizer, né? Olha, isso tem a ver com o racismo, né? Isso tem a ver com desigualdade, isso tem a ver com preconceito, isso tem a ver com, com a branquitude, né? Com o desejo de uma hegemonia de um grupo de pessoas, com o desejo de dominação, né? De um grupo de pessoas, com o ganho que essas pessoas têm, né? E eu acho que essas questões, assim, elas têm que conseguir entrar nas discussões que a gente faz, né? Nas discussões de caso, mais do que a gente ficar discutindo que tipo de esquizofrenia é, de acordo com qual manual, se a gente vai usar o CID, se a gente vai usar o DSM, se a gente está numa perspectiva da psicanálise X ou Y, né, se a gente está ali no embate com a psiquiatria, eu acho que mais do que isso, a gente precisa poder fazer entrar também nas discussões, né, essa amplitude de perspectiva sobre a vida das pessoas, sobre o que adoece, sobre, né, o ambiente que elas vivem e fazer, né, essas conexões mais complexas, mais do que a gente ficar ali em terminologias, em sintomatologias a partir de alguns manuais, né? Não estou dizendo que eles não servem, estou dizendo que a gente não precisa e eu acho que a gente não pode ficar preso a eles, né? Se a gente de fato deseja fazer uma prática antimanicomial, porque eu quero manicômio, né? Senão um lugar de recolhimento, né, de quem era indesejado para uma certa normativa social e que eram submetidos ali, né, a experimentações, violências, né, e promovido uma clausura ali, né, para que a pessoa tentasse a todo custo entrar ali no, no comportamento normatizado, assim, né? E a gente sabe hoje que o que aconteceu com muitas pessoas é que elas morriam, elas entravam num estado catatônico ou praticamente vegetativo, assim, né? Mas essa prática, né, de querer circunscrever um grupo, delimitar onde que esse grupo circula ou não, né, e entender que a ação que você faz com esse grupo é uma ação adaptativa, né, eu acho que a gente precisa reconhecê-la todos os dias no nosso trabalho.
Porque não é que porque a gente deseja outra coisa, que a gente não faça, né? Não atue ali, né? De uma forma que mantenha essa lógica. Eu acho que a questão é a gente poder, de fato, em ato, reconhecer o que a gente está fazendo, né? Perceber, em determinados momentos, ali cair a ficha do que a gente fez foi uma reprodução dessa lógica, que vai se transformando, né? A gente tem agora milhares de medicações novas, né? Cada vez, né? Acho que cada ano tem aí mais nomenclaturas para psicopatologia, assim, né? E acho que a gente não está fora dessa lógica, a gente está dentro dela, assim, né? A questão é como que dentro dela a gente percebe o que a gente faz e a gente tenta produzir pequenas mudanças, né? Para mim, assim, esse desejo de prática antimanicomial tá nisso, tá na gente poder reconhecer ainda os processos de dominação acontecendo a todo momento, na gente, nas pessoas que a gente está atendendo, e a gente tentar construir constantemente fugas disso. Assim. Então, eu acho assim que as memórias que eu tenho, né, de São Paulo, de conversa com os serviços de São Paulo, são memórias assim de esforços, né, bem interessantes, de fato poderem produzir esse alargamento das referências, das ferramentas teóricas, da compreensão de mundo, da compreensão dos processos sociais, da compreensão dos processos de adoecimento ou de sofrimento humano, com a ajuda ali, né, de autores diversos. Eu acho que tem uma entrada mais forte, talvez, né, dessa questão do racismo, de autores negros, assim. A minha experimentação no doutorado foi também de tentar me aproximar da questão dos povos indígenas, assim, que eu acho que para a gente também é uma urgência, assim, né, no nosso contexto nacional. Mas agora que eu fui trabalhar no Rio de Janeiro, assim, e que eu estou muito em contato com os profissionais da rede de lá, o que eu mais escuto das pessoas é que tem uma monolinguagem, assim. Então, é a psicanálise X que funciona na saúde mental. Né? Então, se você não fala a língua da psicanálise X, você está fora, o seu trabalho não serve, o seu trabalho não é reconhecido, né? O seu trabalho não tem funcionalidade para o cuidado, né, das neuroses, da psicose e tal. E eu acho que são nesses momentos que a gente precisa olhar e falar, bom, é isso é um processo de colonização ainda em ato, né? Porque é a redução ali do cuidado a uma determinada forma de compreender o mundo, né? A um grupo de conceitos, como se isso fosse lei, né? É a crença, é a lei e tem o rei. Então, como é que a gente, né, ainda precisa operar uma forma ali de relação, né, que deseja isso, ouvir uma outra perspectiva, né, que consiga, não sei se nem se desejar, né, às vezes a gente tem que conseguir, assim, tolerar, né, passo um, vamos tolerar que alguém fale de um outro jeito, né, que use um outro tipo de terminologia, assim, para a gente poder tentar produzir diálogo, assim, eu sinto que a gente ainda vive nessas diferenças no contexto nacional, então embora a gente tenha uma construção muito interessante, né, e antropofágica, assim, porque acho que no começo vieram muitas essas referências, né, de uma parte da Europa também, e a gente tem conseguido, as duras penas, mas fazer entrar outros olhares, né, dentro desse arcabouço da atenção psicossocial, eu acho que a gente, em determinados lugares, ainda precisa conseguir produzir diálogo. E para mim isso tem a ver também com, né, o desejo aí das práticas antimanicomiais, porque se a gente quer permanecer num lugar em que só uma perspectiva é válida, assim, o que isso é diferente do hospital psiquiátrico antigo ali do Pinel na França, entendeu? Onde você tinha alguém que dizia exatamente o que tinha que ser feito, né? E era só daquele jeito, assim. Então,
Acho que são muitas questões do nosso cotidiano que ainda estão operando essa lógica colonial e que a gente pode olhar assim, né, para além das questões de raça, de gênero, são nessas sutilezas, eu acho que as coisas se perpetuando, né, que vão produzindo também processos de muita ruptura, né, de invalidação, de adoecimento dos profissionais. Eu acho que essas produções de hierarquia, né, que a gente vive muito do nosso sistema, então a gente tem profissionais cuja fala vale mais, porque são mais reconhecidos socialmente, né? A gente tem esquemas salariais muito diferentes no mesmo serviço, e isso causa muitos ruídos, né? Isso é um ponto muito duro e difícil, eu acho que das práticas da atenção psicossocial, que é de fato colocar as pessoas como operadores de saúde, né, assim, profissionais da atenção psicossocial, e aí oferecer condições mais igualitárias, assim, mas não é o que a gente vive, né? A gente vive ali nas discussões de classe, com salários e cargas horárias diferentes. Então, esses pontos, né, são aí manutenções dessas lógicas, né, do privilégio, de quem pode mais, que eu acho que também precisam virar pauta, né? Precisam, assim, não estou achando que elas não viram, elas viram. Quando eu estava fazendo algumas disciplinas, assim, na Unesp, e a maior parte dos meus colegas, assim como eu, eram também trabalhadores, assim, né, dos serviços, que estavam fazendo pesquisas, a gente conversava muito disso, assim, o que a gente faz com essa questão da divisão do trabalho, né? Porque é uma forma aí de manter hierarquias muito complicadas na sociedade. E aí eu acho que quando a gente vai pensando, né, desses resquícios colonialistas e saídas possíveis, a gente precisa pensar como que o serviço se organiza, né? Então tem essas partes mais difíceis, né, dos salários e tal, que envolvem muitas coisas. Mas, por exemplo, por que os serviços, né, não podem cada vez mais funcionar como coletivos ou como colegiados, né? E não fomentando uma lógica ali das chefias, né? Depois os profissionais de nível superior, né? Porque tem formação universitária, os profissionais que não têm formação universitária, assim. Então, como é que a gente, no cotidiano, muitas vezes ali nas discordâncias, fomenta esses lugares, fomenta rupturas, né? Para manter lugares de poder. Isso é extremamente colonialista, assim, né? Assim, é muito. São técnicas de dominação, né? De poder ameaçar, porque está todo mundo com um contrato de trabalho fragilizado, né? Então, no Rio de Janeiro, por exemplo, é isso, toda hora muda a OS, as pessoas têm seus salários abaixados a qualquer momento, assim, sabe? Salários reduzidos, né? Então, são condições muito diversas de trabalho que tornam ali, né, o cotidiano insustentável, que tornam o trabalho em rede inexistente, né? E aí, para além da questão do nosso atendimento ali com o usuário, como é que a gente opera essas questões, como é que a gente opera também essas questões no nosso próprio grupo de trabalho, assim, né? É muito difícil, assim, tô falando, né, porque todo mundo sabe disso, né? A gente sabe que não é fácil, né, trabalhar em equipe, mais que você tenha, sei lá, pessoas que você é mais próximas, tal, mais afinidades. Eu acho que poder pensar processos mais coletivos, menos hierárquicos, ainda, né, é bastante complicado nessas instituições. Principalmente quando algo indesejado acontece, né? Aí você pode ter um trabalho de anos construído, mas se algo que foi muito ruim aconteceu pontualmente, seu trabalho desmorona, né? Você é demitido, transferido. Então a gente poder olhar assim as condições que a gente tem de trabalho atuais, né? E o impacto que isso tem nas nossas possibilidades de cuidado, eu acho que também tem relação com esse tema, assim, sabe? Porque para mim é um tipo de colonização ali, né? Mais refinada que vai acontecendo. A gente discute o que vai acontecendo com os entregadores, né?
de aplicativos com laços quase inexistentes, né, com nenhuma seguridade de trabalho, com o Uber, e nada garante que isso vá chegar em outras categorias. Nada garante. Porque a gente vai vivendo numa sociedade onde é isso, né? Os laços são frágeis, descartáveis, os direitos, né, vão sendo toda hora atropelados para a manutenção de alguns grupos, né, para o fortalecimento de alguns grupos. E a gente vai entrando num processo de submissão, né? Porque a gente precisa, enfim, todo mundo precisa trabalhar, todo mundo, né? Precisa. Todo mundo está inserido nesse sistema. E o que isso, né? Isso não, não é porque a gente tá todo mundo num serviço de educação pública ou de saúde pública que isso não vai chegar, assim, né? Acho que discutir as condições e a lógica do trabalho me parecem também pontos fundamentais para que a gente busque ou tente, assim, né? Não existem garantias, mas que a gente tente produzir outras formas de relação, assim, né? E de cuidados de nós mesmos, dos coletivos, né? Dos colegas, assim. Não estou falando vamos amar a todos, não é isso. Mas a gente poder se ver em rede, né? Reconhecer que a gente só existe nessa rede, assim, né? E que a gente precisa poder cuidar delas, assim. Eu acho que é uma das questões também mais difíceis, assim, do trabalho, na perspectiva da atenção social, né? Que é pensar mesmo as questões trabalhistas, salariais, de contratos, assim, né? Mas é importante a gente pensar que isso também afeta as possibilidades de cuidado, né? E todo mundo que está no serviço sabe disso. A gente sabe quando, como os territórios são imensos, né? Como as pessoas estão adoecendo num nível muito acelerado, assim, por tudo que a gente está vivendo, e o quanto que a falta de contratação, a falta de investimento nos adoece, assim, e isso impede que o cuidado chegue, assim, né? Então, eu fico pensando que é sempre assim, essa possibilidade de dizer da complexidade, assim, né? Dizer e apontar, mesmo que a gente não tenha uma solução e que às vezes possa parecer frustrante, poder conversar sobre isso, poder reconhecer que as coisas estão nesse nível, eu acho que nos ajuda, né, a nos localizar nesse modo ainda selvagem do sistema que a gente vive, né? Fazendo um outro uso de selvagem aí, porque antigamente selvagem, né, eram as pessoas, como esse presidente praticamente fala dos povos indígenas, né? Os selvagens, porque não têm os mesmos comportamentos, mas para mim selvageria no sentido pejorativo tem a ver com o sistema que a gente vive, né, com a perpetuação dessas violências, assim. Eu acho que talvez dessa forma a gente consiga de fato, proporcionar práticas, né, que sejam mais inventivas ou que se sustentem ali no cotidiano, né, como práticas possíveis ali, né, sem desejar criar algo muito incrível, mas poder realizar o trabalho no dia a dia com algum nível de satisfação, né, e de poder ver um resultado interessante. E eu acho que quando a gente vai deixando essas questões entrarem, assim, a gente vai se conectando também com o presente, assim, né? Podendo fazer elaborações mais amplas, né, para as pessoas que a gente atende. Então, pensar a cidade, né, a circulação da cidade, a circulação nas outras instituições de educação, esporte, cultura, assistência social, né? Poder entender que a vida é muito mais ampla do que a microesfera ali que a pessoa que a gente está atendendo está inserida, né? E que o adoecimento dela ali se refere a ela mesma ou ela e a família nuclear, assim. E aí eu volto a esse exemplo que eu falei, né, da pessoa que tentava dizer ali e relacionar o agrotóxico com alto índice de sofrimento dos habitantes de uma cidade e aqueles que olhavam e que achavam isso absurdo, assim, né? Então, como é que a gente pode pensar o território da Brasilândia e a gente olhar o contexto que essas pessoas vivem, assim,
e o que é necessário fazer em diferentes aspectos, né? O quanto que, por exemplo, trabalhos urbanísticos, trabalhos ambientais poderiam enriquecer a vida das pessoas de diferentes formas, e isso tem um efeito positivo na saúde delas de forma integral, inclusive do que a gente ainda chama de saúde mental, assim, dos aspectos mais relacionais, emocionais, assim, existenciais, né, nesse sentido. Então, acho que quanto mais a gente consegue, de fato, complexificar e aumentar, né, as nossas possibilidades de interlocuções, a gente talvez consiga sair da clausura do manicômio, da clausura do de uma forma de dominar, de uma forma de pensar, de uma forma de dizer o que é que acontece com aquela pessoa, de uma forma de compreender a experiência humana que nos tira do lugar, né? E que às vezes nos assombra tanto. Eu acho que é o múltiplo contra o né? O uno ali, a ideia do um jeito de viver, um profissional que vai dar conta, né? Uma teoria que é certeira. Eu acho que a gente poder abarcar o múltiplo e desejar que tenham mais elementos, mais línguas para conversar com a gente, assim. Eu acho que eu falei demais e agradeço quem ficou até aqui. E vou passar para a Estefânia os meus dados, quem quiser escrever para a gente conversar mais. Vai ser muito legal. Obrigada.